moçada, está no ar o Papo Solto desta semana. Oferecimento: Governo do Estado do Amazonas e Logic Pro. O entrevistado de hoje é o venezuelano que fez a diferença na sua vida e é um exemplo para muitas pessoas no Amazonas. No Papo Solto dessa semana, doutor Eliud Hernandez. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelas bem-vindas e estou à disposição aqui para compartilhar esse Papo Solto com Vossa Excelência, né? Uma eminência na reportagem brasileira. Muito obrigado, meu sentimento é gratidão. Estou aqui para compartilhar a minha experiência e para responder todas as perguntas que fizerem para mim. Doutor, sair de um país, né, de praticamente, no bom sentido da palavra, sem agressividade, porque nós não temos agressividade, de uma ditadura, vir para um país, para começar do zero, onde o senhor é recebido pelos brasileiros de braços abertos, e o senhor teve a humildade de começar do zero. Foi um grande desafio na vida do senhor? Quando o senhor saiu da Venezuela? Quando o senhor chegou no Brasil? Eu saí da Venezuela em 2017. Foi o pior momento da crise da Venezuela. Aí eu entrei pela fronteira de Pacaraima e cheguei à cidade de Boa Vista, que foi onde eu morei por quase 7 meses, 6 meses e alguns dias, até que eu vim para Manaus. Antes de vir para o Brasil, eu saí da crise, né, da Venezuela, fugindo da crise social, política, econômica que estava acontecendo em 2017. Doutor, naquele momento que o senhor estava na Venezuela, houve perseguição para o senhor e para a sua família, naquela época, quando o senhor saiu de lá? Não foi o motivo não foi a razão pela que, assim, a minha vinda ao Brasil foi pela crise social que estava vivendo o meu país, que estava atravessando o meu país, pela fome, né? Realmente foi por isso. Eu estava em um momento de progresso, né? Na minha vida profissional. Eu venho de família de poucos recursos financeiros e eu, com muita luta, consegui conquistar estudos no meu país. Eu fui policial, aproveitei o tempo de serviço na polícia para estudar direito, me formei, fui advogado no meu país, tive vários cargos, entre eles subdiretor do IML da minha cidade, que é a região central do país, a cidade de Maracai, estado Aragua, e posteriormente fui postulado pelo Ministério Público como promotor 8º do estado Guárico, também região central do país. Aí o motivo foi a crise social, econômica, política que estava no auge, né, em 2017, e não me deixava me autossustentar, nem sustentar minha família. Então tinha duas opções: eu virava corrupto ou eu saía do meu país. E eu tomei a decisão de sair do meu país. Eu tive que vender o meu apartamento, tive que vender o meu carro, tive que vender a minha moto, e não valia nada, né? Nesse ano, as coisas estavam desvalorizadas. Eu tive que vender tudo para pagar as passagens, os ônibus que atravessam o país para chegar ao estado Bolívar e, finalmente, na fronteira de Pacaraima. E lá na Venezuela, nesse ano, estava uma situação muito complexa, porque você tinha que comprar com dinheiro digital, que é o dinheiro que está na conta do banco, tinha que comprar dinheiro em espécie, porque os bancos estavam sem notas. Aí tinha que comprar em 200%, 150%, dependendo, né, se consegue ainda, porque nessa época tinha trocado a moeda. E aí eu tive que comprar, eu perdi da venda do meu carro, da venda do apartamento, tive que perder dinheiro, porque eu tive que comprar dinheiro físico para poder carregar com ele em várias malas e trazer para a fronteira de Pacaraima e poder vender nas casas de câmbio
para poder entrar no Brasil com real brasileiro. Para a gente ter uma noção de desvalorização da moeda da Venezuela pelo dinheiro brasileiro, quando o senhor chegou, pisou dentro do território brasileiro, quantos reais o senhor trocou aquelas malas e malas de dinheiro que o senhor trouxe? Eram 3 malas de dinheiro que eu trazia. 3 malas cheias. Isso não dava R$900. Uau! Alcançou só para alugar um kitnet por 15 dias e a comida desses dias. Que loucura, né? Foi um desafio. Veio o senhor... E o desespero que a pessoa tem no momento, não tem comprador porque não tem dinheiro, né? Então, você vai... É uma oferta, né? Que é uma coisa que não está vendo. Você está querendo sair do país, você não quer nem saber de nada, não quer ficar lá. Tem casas lá na Venezuela, tipo uma casa que aqui no Brasil... o valor pode chegar a R$1 milhão. Lá você pode conseguir por $20 mil, que dá R$120 mil, R$100 mil. Então, é uma diferença absurda, né? E Caracas é uma cidade muito linda, né? Eu já passei por Caracas e eu gosto muito da Venezuela, né? Bom, eu estou gostando muito de bater esse papo solto com o senhor. Quantas pessoas vieram com o senhor, a esposa e quantos filhos? Ou veio o senhor e a família? Eu só vim com a minha esposa e mais 2 amigos, que a gente se separou lá em Boa Vista. Quando chegamos lá, depois de 15 dias, cada quem se dividiu, né? Os meus amigos alugaram uma casa e eu fiquei na casa de um bom samaritano, que graças a Deus, Deus me colocou na frente. E aproveito o momento para cumprimentá-los, se ele está me vindo, o senhor Luiz Gomes, um brasileiro de Boa Vista, com um coração que eu acho que não cabe no peito dele, né? Que ele me acolheu, me recebeu, ele alugou um quarto da casa dele para mim e me permitiu que eu trabalhasse na frente da casa dele como sapateiro. Olha, eu quero aproveitar esse momento especial e todos nós do Amazonsat, todo o povo do Amazonas, mandaram um abraço forte para o senhor Luiz Gomes, que teve essa ação de sociabilidade, essa ação social de recebê-lo na casa dele e abrir as portas para que o senhor começasse a ter o sucesso da reconquista do seu tempo, do seu espaço e da sua cidadania aqui no Brasil. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta já, doutor Eliud. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Plano Verão foi lançado com 34 milhões de reais em investimentos. O plano integra o agroamazonas e vai impulsionar o plantio e o escoamento da produção com o fim do período chuvoso. O programa Educa Mais Amazonas vai revolucionar a educação pública. São 13 projetos que focam na valorização dos servidores, na recuperação da aprendizagem e na preparação dos jovens para o futuro. Fundo de Promoção Social financia 81 projetos de geração de emprego e renda. Uma das organizações contempladas foi a Associação dos Agricultores Familiares de Atalaia do Norte. Governo prorroga crédito emergencial. A linha de crédito será mantida até novembro. Mais de 80 milhões de reais já foram aplicados nas atividades produtivas em todo o estado. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Olá, rapaziada, estamos de volta com o Papo Solto dessa semana. Oferecimento, Governo do Estado do Amazonas e Logic Pro. O nosso entrevistado de hoje é o doutor Eliud Hernandes, um venezuelano que deu a volta por cima e está fazendo a diferença para os brasileiros seguirem o seu exemplo e motivar os seus irmãos da Venezuela que tanto têm sofrido para reconquistar o seu espaço e a sua dignidade. Doutor, no primeiro bloco, eu ouvia atentamente o senhor falando que foi promotor, que foi policial, é formado em direito, tem mestrado. Como é que uma pessoa pode descer no ponto zero? Porque o senhor desceu
com a esposa, que é sua companheira, a sua amiga, no ponto zero da vida, para ter que decolar novamente. Como foi ser sapateiro, se o senhor nunca teve experiência de sapateiro? Me explique. O YouTube, lá no canal do YouTube, no tutorial, eu quero que o senhor me explique. Pois bem, eu virei sapateiro porque realmente foi um ofício que eu aprendi do meu pai quando eu era uma criança e virei adolescente. Foi parte dessa fase da minha vida que, graças, né, ao meu pai que me deixou esse legado, hoje não está mais conosco fisicamente, mas levo o meu pai no meu coração. E esse legado, né, serviu para mim, né, para eu poder sustentar minha família que estava passando bastante necessidade na Venezuela. A sua esposa, ela é formada também? Ela teve que parar os estudos da carreira que ela estava estudando lá na Venezuela quando a gente veio para o Brasil. Foi uma decisão muito difícil, né, porque ela teve que abandonar os estudos e eu tive que largar tudo que eu tinha, né, para vir e recomeçar, deixando do lado, né, tudo, né, o status social, tudo que foi construído com bastante esforço e sacrifício. Não é fácil, mas eram só duas opções. Eu ficava e até que ser corrupto, porque não tinha mais o que vender para me sustentar. O senhor já deu várias entrevistas aqui no Brasil, é assunto em vários jornais, em vários blogs, em vários canais de televisão, agora aqui no AmazonSat. Que história é essa de vender suco? Onde o senhor vendeu o suco? Lá em Boa Vista ou aqui em Manaus? Pois é, quando eu cheguei em Boa Vista, eu cheguei com garrafas térmicas para vender café. E isso porque todo imigrante, quando vai emigrar do seu país, ele tem que levar algum recurso para se sustentar os primeiros dias enquanto consegue ser empregado, né? Aí eu levei as garrafas térmicas e em Boa Vista tem o costume de dar de graça o café. Em todo canto dão de graça o café. Você vai na agência lotérica, em qualquer canto, qualquer loja, o senhor serve o seu café de graça sem pagar. Aí no mesmo dia eu já estava vendendo as garrafas térmicas para poder investir o dinheiro em outra coisa, né? E poder me sustentar aqueles dias. Aí foi recomendado pelo calor tão grande, que lá também é muito quente, que eu vendesse coisas líquidos, né, frios. Aí me recomendaram vender suco de laranja, coco gelado, din-din. E dessa forma foi que eu fiquei no semáforo na frente de um supermercado, né, e vendi suco de laranja, coco gelado, din-din, por mais ou menos 2 semanas, até que aquele bom samaritano me acolheu, né, me recebeu na sua casa, deu aquele quarto para ficar com a minha esposa, e nesse período eu tomei a decisão de virar sapateiro para não ficar mais naquele semáforo, e dali para frente foi na sapateria mesmo. Aqui no Brasil é uma diferença muito grande e um exemplo para o mundo, né? O Brasil está dando uma lição para o mundo em acolher aos venezuelanos que nesse momento da história do mundo, da história da humanidade, está passando por essa situação. Doutor, o senhor tem mestrado, advogado, e como é que o senhor reconquistou o caminho da advocacia? Qual foi, chegando em Manaus, o que o senhor fez para reconquistar o seu canudo, a sua licença para advogar? Quem trilhou este caminho junto com o senhor? Quando cheguei a Manaus, eu cheguei a trabalhar bem próximo do porto de Manaus. E lá tinha um mural verde, que quem sabe, conhece do centro, que está bem próximo do centro de Manaus. Eu fiquei ali, né, com a minha mesa de sapateiro, e consertando sapatos. Aí durei trabalhando mais ou menos 1 semana e me mudei do local e fiquei na frente do garajão. Aí encontrei um bom samaritano também. Graças a Deus, Deus sempre tem me colocado pessoas no meu caminho, que tem me ajudado bastante. Esse bom samaritano me ajudou, o dono de uma loja, me permitiu também que eu ficasse na frente da sua loja.
né? E aí eu conheci, através dele, um pastor de uma igreja que fez uma oração e ele me encaminhou para a Ordem dos Advogados do Brasil. Ele disse que eu teria as portas abertas. Eu coloquei a minha fé e eu vim para cá e fui muito bem recepcionado à época pela doutora Idamarcia Benayon e pelo doutor Marcos Aurélio de Lima Choi, que me receberam. E olha, foi uma parte da minha vida. Não sei se o senhor assistiu aquele filme, A Procura da Felicidade. Isso para mim foi muito semelhante. Eu vivi esse momento, foi único para mim, porque o Dr. Choi e a doutora Ida, além de abrir o coração, abriram as portas da instituição a um venezuelano que não sabia muito bem falar português e que não sabia quase escrever, mas eles acreditaram, né? A humanidade deles permitiu que esse ser humano aqui, né, recomeçasse a sua vida profissional na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas. Olha, eu quero mandar um abraço super especial para o meu amigo Choi. Choi, você não muda o seu jeito de ser. Benayon, minha querida colega jornalista e advogada, que saudade de vocês. Parabéns por vocês terem acolhido com tanto carinho o Eliud e ter dado a oportunidade a ele de voltar a estudar, aprender o português, aproveitar o mestrado, o seu embasamento de vida e poder fazer o teste da OAB que o senhor passou. Parabéns. E, infelizmente, eu queria continuar conversando, mas vai ter que ser no próximo bloco. Tá bom, doutor? O papo solto aqui rola tão solto que a gente já tem o último bloco. A gente vai em um pequeno intervalo comercial e voltamos já já. Olá, rapaziada, estamos de volta com esse venezuelano que é um modelo para todos nós. Modelo para os brasileiros de pegar desafios e ir em frente e também para os seus conterrâneos, os hermanos, para que nunca desistam dos seus objetivos de vida. Doutor, o senhor foi recebido na OAB e o que é que o senhor fez para revalidar o seu diploma, aproveitar o seu mestrado lá na Venezuela? Agora a gente quer partir para o profissional e o seu sucesso de ser hoje um advogado. E também, por que o senhor teve que abandonar um cargo para se dedicar à OAB? A partir do momento que o Dr. Choi, através das suas palavras motivacionais, abriu as portas da instituição, eu comecei, né, a minha jornada trabalhando aqui na Ordem como assistente do refis que estava sendo feito na época, e uma semana depois eu fui promovido a secretário do Tribunal de Ética e Disciplina, como auxiliar administrativo, né, em função de secretaria da terceira turma, à época, do Tribunal de Ética e Disciplina. Paralelamente, eu tinha entrado entrei com o pedido de revalidação perante a Universidade Federal do Amazonas, né, e eu solicitei o processo e também me inscrevi a fazer uma especialização na condição de bolsista, otorgada pelo Conselho Seccional da OAB, mais uma vez me ajudando, né, na minha caminhada na profissão, e eu consegui finalizar a especialização em Direito Penal e Processual Penal e também eu concluí a revalidação na Universidade Federal do Amazonas. E aí também eu, devido à questão da pandemia, tive que esperar mais um pouco para poder me inscrever na prova, né, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi no 32º exame. Eu também fiz um curso preparatório no Instituto de Direito Aplicado, através que foi feito com o professor Felipe Braga. Abro espaço também para parabenizar o professor Felipe Braga, que foi também uma das ferramentas
que fez possível eu passar na segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil. Aí eu me inscrevi, fiz a primeira fase, consegui ser aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil, né, na primeira fase, e também na segunda fase, né, da ordem do exame 32º, considerado, inclusive, o mais difícil da história do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, e consegui ser aprovado na primeira tentativa. Foi muito difícil a barreira da língua para o senhor chegar até o aqui e o agora? Realmente, eu aprendi o português, um português profissional aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, trabalhando todos os dias, fazendo atendimento com o público profissional, né, os próprios advogados, todos os dias, e aprendendo com eles, né, com pessoas que ficam todos os dias nos tribunais, com aquela oratória, a especialização que eu fiz também na Escola Superior da Advocacia, os professores que me deram aula também, aprendi muito com eles. Doutor, curiosidade, quantas horas o senhor estudava por dia? Foi bem difícil, né, porque eu tinha que vir para o trabalho, né, começar a estudar 10 de manhã, saía daqui 5h30 da tarde, para a Universidade Federal do Amazonas, saía inclusive da própria Universidade Federal do Amazonas às 20h30 e ia para a Escola Superior da Advocacia para continuar o módulo na especialização em Direito Penal e Processual Penal. Então era bastante complicado, além de que eu exercia a função de secretário-geral da Comissão de Direitos dos Refugiados e Imigrantes. Qual foi o momento mais difícil da sua vida nessa trajetória até chegar o aqui e o agora? Foram 2 momentos, em decorrência de 2 recomeços na minha vida. Eu recomecei a minha vida em Boa Vista, trabalhando num semáforo, depois de ter sido um profissional com um status que foi logrado, que foi conseguido com esforço e sacrifício no meu país, a deixar de tudo aquilo para ficar num semáforo em piores condições do que os próprios venezuelanos que trabalham nos semáforos da Venezuela, para vir aqui em um país diferente e ficar num semáforo trabalhando, não que seja denigrante trabalhar, né, senão de deixar de ser um profissional com um status social que é difícil para muitos conseguir, e começar, né, uma vida diferente, totalmente diferente, e sem saber o que ia acontecer comigo no futuro. Aí depois que virei sapateiro daquele bom samaritano, o senhor Luiz Gomes, eu vim para Manaus e recomecei de novo do zero. Porque eu comecei de novo do zero, trabalhei inclusive vendendo bombom no centro de Manaus à noite, né, para poder sustentar minha família lá na Venezuela. Então foram 2 recomeços, né, foram 2 quedas na minha vida que, graças a Deus, Deus conseguiu me levantar e conseguiu que eu fosse, né, resiliente na minha vida e graças também ao acolhimento da Ordem dos Advogados do Brasil, que hoje posso dizer que sou o mais novo advogado da advocacia amazonense e da advocacia brasileira. Que legal, claro, e o senhor vai estar aí em todos os nossos tribunais e vários desembargadores, vários juízes terão contato com o senhor, e mesmo as pessoas que o senhor for defender estarão de frente de um profissional humano, capacitado, embasado, proativo e com vontade de vencer novamente para todo mundo ver. Doutor, o nosso Papo Solto chegou ao seu final e eu quero muitíssimo agradecer. O senhor viu que saiu fora daquele parâmetro, as coisas e tudo, mas nós falamos de bastante coisa, nós falamos do coração. Eu tenho certeza que esse momento agora é para que o senhor possa falar para a sua família na Venezuela, que o senhor possa falar para os seus amigos do Brasil. Perfeito. Deixo aqui uma reflexão para os brasileiros, que continuem com essa humanidade tão bonita, com esse coração tão grande, né, em prol dessa boa causa. E deixo também uma reflexão para os meus conterrâneos, que é possível sim alcançar, atingir aquela meta. É somente persistir na vida. Não, se você cair, você tem que se levantar e ter fé em Deus, que Deus vai te levantar.
e aproveito também para cumprimentar a minha família. Amo muito a minha família, sou um homem de lar. Obrigado, mãe, por ter... Pode falar em espanhol. Fala em espanhol. Te amo, mamá. Gracias por ser la mamá que hoy en día eres. Te amo mucho. Y bueno, también un homenaje a mi papá, Eladio, que hoy no está físicamente, pero moras aquí en mi corazón, papá. Te amo también, Jennifer González. Te amo, hijo mío, Andrés David. Te amo, Yesmar. Y de verdad amo a mi familia, amo a mi hermana María Elvis y a mis dos únicas sobrinas, Andrea Nieves y Ariane Nieves. Los amo a todos, mi familia. Muchísimas gracias. Sin ustedes no estaría aquí hoy, porque fue a luchar por ustedes, por el futuro de ustedes, es que estoy aquí. Y gracias, Dios mío, te amo, Padre Santo. Muito obrigado. Amazon Sat, a cara e a voz da Amazônia.